Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos assentar para a gente iniciar mais um especial de Páscoa. Ontem tivemos à noite aqui a primeira apresentação. Hoje teremos a repetição, né? Mas nós sabemos que o Espírito Santo é livre, amém? Então ele pode fazer hoje diferente do que ele fez ontem. Quantos estiveram ontem aqui? Amém. Eu quero falar algumas coisas antes da gente começar, enquanto o pessoal se assenta aí. Primeiro eu quero agradecer você que veio, né? Trazer o abraço da nossa comunidade, você que foi convidado para vir, você que está nos visitando a primeira vez. Segunda coisa que eu queria te falar aqui, isso aqui não é meramente um espetáculo, né? Não é simplesmente uma apresentação de música, de dança, de teatro. Isso aqui é um culto ao Senhor, é uma ministração. Então que você venha com seu coração preparado também para ser ministrado, para ser confrontado. Provavelmente Deus vai te falar alguma coisa através de alguma encenação, de alguma música. E que você, a partir desse momento, esteja aberto para isso, para ser ministrado pelo Senhor nessa noite. A gente ensaiou, a gente se dedicou para ensaiar tudo, mas a gente não tem condição de fazer aquilo que só o Espírito Santo faz, amém? Que é ministrar sobre a sua vida, trazer sobre a sua vida cura, trazer sobre a sua vida uma palavra que você precisa ouvir, uma ministração daquilo que Deus tem preparado para você, amém? Antes da gente começar, eu queria fazer uma oração. Queria te pedir para você ficar de pé, amém? Vamos orar para a gente começar? Queria que você fizesse assim com a sua mão. Pai, nós estamos aqui, Deus, primeiro para adorar, engrandecer o Teu santo nome, Jesus. Nós queremos declarar, Pai, que toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, que não há outro nome no céu, na terra, debaixo da terra, que não seja o nome do Senhor, Pai. Não há nome maior que o Teu, Jesus. Deus, o nosso pedido é que o Senhor use esse especial de Páscoa para falar conosco, ministrar conosco, Pai, para nos desafiar, ó Deus, para nos trazer, ó Deus, uma reflexão, uma palavra de reflexão, Deus. Um momento, ó Deus, de entendermos o verdadeiro sentido da Páscoa na nossa vida, Pai. Que o Senhor abençoe cada vida que entrou aqui. Se entrou alguém doente, que ele receba cura neste lugar. Se entrou alguém, Deus, triste, se entrou alguém sem esperança, Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja livre, Deus, para ministrar, ó Deus, em cada vida aqui, Pai. Que o Senhor abençoe toda a equipe que preparou esse especial, todas aquelas pessoas que vão cantar, dançar, vão representar alguma peça, algum teatro, o pessoal da produção, Pai, nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, Pai. Certo, Deus, de que o Senhor já preparou esse dia desde antes da fundação do mundo, Pai. E que se caso alguém aqui, Pai, ainda não tenha, Deus, tido um encontro verdadeiro com o Senhor, que essa noite, Pai, seja o gatilho, essa noite seja o início, Pai, de uma nova caminhada, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Nós vamos iniciar. Vou pedir só uma... Pode se assentar, vou pedir só mais uma gentileza de vocês. Durante a apresentação, você evitar ao máximo de ficar saindo para ir no banheiro. A gente vai usar todo o templo na apresentação, então vai ter gente que vai às vezes vir de trás da igreja,
que você prepare o seu coração para ser ministrado. Amém? Era pra ser eu ali pregado, os cravos que furaram as mãos eram pra mim. Eu tinha tudo para ser culpado, mas Jesus se entregou por mim. Graça, oh graça, maravilhosa graça que me alcançou. Graça, oh graça, maravilhosa graça que me alcançou. Estava tão perdido, mas eu fui achado. Jesus se fez pecado e me encontrou. Ele não olhou para o meu passado, atou minhas feridas e de mim cuidou. Graça, oh graça, maravilhosa graça que me alcançou. Graça, oh graça, maravilhosa graça que me alcançou. Graça, oh graça, maravilhosa graça que me alcançou. Muito bem, meu filho. Nós criamos os céus e a terra. Criamos a humanidade. Mas assim como nós já sabíamos, a humanidade, ela foi iludida pelo rebelde, pelo inimigo. E agora nós precisamos reaver a comunhão com a humanidade. Chegou a sua hora. Os nossos profetas já anunciaram, o próprio servo Moisés já escreveu que haveríamos
de colocar inimizade entre você e o descendente do pecado. Você vai cumprir a nossa missão. Você vai se tornar em semelhança de carne, em semelhança de homem. Emanuel, Deus com eles. Eles não conseguem retornar à nossa comunhão sem a sua ajuda, sem a nossa presença com eles. Eles vão tentar, mas não vão conseguir. Eles vão usar muitas alternativas. Eles vão errar o caminho. Eles vão errar o alvo. E você vai ser a única condição, a única forma do ser humano resgatar a comunhão conosco. E você vai até eles. Nós vamos até eles através da sua pessoa, através do seu ministério. Você vai sofrer, você vai ser rejeitado, você vai ser humilhado, mas a sua vitória será grande. E a vitória deles em você vai ser grande, vai ser uma vitória universal, para que todos vejam a nossa vitória. E a comunhão com a humanidade vai ser restaurada através do seu ministério, representando-nos junto da humanidade. Pai, a minha vontade é fazer a sua vontade. Que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Eu só os batizo com água para arrependimento, mas Ele, o que virá, é muito mais poderoso. Ele sim, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, mas Ele virá, irá os batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vejam, é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do homem. Aqui outra vez, nesse sol de escaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando não vejo um fim? Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero. Já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Falou comigo, água me pediu,
acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você. Daria razão pra viver. Daria razão pra viver. Daria razão pra viver. Razão para viver. Razão para viver. É isso que essa água da vida me deu. Satisfação de vida. Sabe? Essa água não é como a água que eu e você bebemos todos os dias. Essa água não é como a água que eu venho todos os dias buscar neste poço. Mas é uma água espiritual. E essa água somente o Cristo pode nos dar. Sabe, este homem estava viajando com seus discípulos e mudou a rota da sua viagem só para me encontrar. Eu, uma mulher samaritana, desprezada pelos judeus, desprezada pelo meu povo, simplesmente por ser uma mulher, com um passado cheio de erros, cheio de condenações. Mas Ele não me condenou, Ele não me rejeitou, e escolheu a mim, justo a mim, para se revelar como o Messias que tanto esperávamos. Com humildade e muito amor me ofereceu essa água e me deu razão de viver. E é por isso que eu grito nos 4 cantos dessa terra que Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é fonte de água da vida. Sabe, não importa quem você é, não importa o que você já fez, Ele quer te oferecer essa água também. Beba desta água essa noite. Estar diante a ti, Jesus. Quem sou eu para estar diante a ti, Jesus? Pedro, eu preciso lavar os seus pés. O que eu faço agora você não entende, mas em breve entenderás. Você nunca lavará meus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, não pode ser o meu discípulo. Levante, Pedro. Quem já tomou banho não precisa tomar outro. Hoje é necessário que eu lave somente os seus pés. Muitos são como Pedro, que já tem as mãos e a cabeça lavadas. Muitos já são salvos. Porém, eu preciso que vocês preguem a mensagem da salvação da mesma forma que eu preguei, com humildade e servidão. Acredito que muitos aqui se acham semelhante a Pedro, que não são dignos nem merecedores de ter os pés lavados por mim. E de fato não são. Mas eu não lavo os pés por merecimento ou por dignidade. Lavo os pés para que vocês possam ser servidos por mim, amados por mim e dignificados por mim. E também lavo os pés de vocês hoje, para que no futuro vocês lavem os pés um dos outros, dos pobres, das viúvas,
dos depressivos e dos rejeitados, para que todos possam ter acesso ao meu amor através de vocês. Adriano. Beto. Eu vou lavar seus pés com as minhas lágrimas. Helena. Revela quem tu és. Retire as minhas máscaras. Eu vou beijar seus pés, mas não trouxe nada pra te dar. Eu não tenho ouro, prata, mas eu vim me derramar. Retornei à casa, tirei as sandálias dos meus pés. Esse lugar é santo. Olharei pro alto, de onde o socorro vem. Jesus vem saltando pelos montes. Retornei à casa, tirei as sandálias dos meus pés. Esse lugar é santo. Olharei pro alto, de onde o socorro vem. Jesus vem saltando pelos montes. Eu vou lavar seus pés com as minhas lágrimas. Revela quem tu és. Retire as minhas máscaras. Eu vou beijar seus pés, mas não trouxe nada pra te dar. Eu não tenho ouro, prata, mas eu vim me derramar. Eu não tenho ouro, prata, mas eu vim me derramar. Pode deixar continuar. Quem sou eu pra estar diante a ti, Jesus? Quem sou eu pra estar diante a ti, Jesus? Eu sou aquele pecador que insiste em amar. Eu sou aquele pecador com quem trocou lugar. Eu sou aquele menino que estava longe.
trouxe nada pra tirar. Eu não tenho ouro ou prata mais. Eu vim me derramar. Retornei a casa, tirei as sandálias dos meus pés. Esse lugar é santo. Olharei pro alto, de onde o socorro vem. Jesus vem saltando pelos montes. Retornei a casa. Assim como eu lavei os pés de vocês, eu espero que vocês lavem os pés uns dos outros, para que toda a igreja possa sentir meu amor e minha servidão, assim como os amei, assim como os servi. Amém? Olharei pro alto, de onde o socorro vem. Jesus vem saltando pelos montes. Eu vou lavar seus pés com as minhas lágrimas. Pai, chegou a minha hora. Glorifica o Filho para que o Pai seja glorificado. Pois o Senhor me deu toda a autoridade para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa: conhecer a mim e a Ti, como o único Deus verdadeiro. Pois eu preguei a mensagem que o Senhor me enviou, e eles a receberam. Por isso eu peço em favor deles. Pai, chegou a hora de eu voltar para perto de Ti. E eles ficam no mundo, mas não são deste mundo, da mesma forma que eu também não sou. Pai, pelo Seu poder, eu peço que eles sejam um, da mesma maneira que eu e o Senhor também somos um. E não peço somente pelos 12 discípulos, mas peço também por todos aqueles que irão receber e crer na mensagem da salvação. E da mesma forma que o Senhor me enviou, eu envio também a eles. E por amor a eles, eu me entrego completamente a Ti. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus,
No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Mestre
homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou.
morte, com poder ressuscitou. Sua graça nos traz vida, adoramos o seu nome. Jesus venceu a morte, com poder ressuscitou. Sua graça nos traz vida, adoramos o seu nome. Bendito seja o Cordeiro que vive e reina para sempre. Bendito seja o Cordeiro que vive e reina para sempre. Jesus venceu a morte, com poder ressuscitou. Sua graça nos traz vida, adoramos o seu nome. Jesus venceu a morte, com poder ressuscitou. Sua graça nos traz vida, adoramos o seu nome.
Existe um nome sobre todo nome. Aleluia. E este nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus,
naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou para eles: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou Jesus. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta e poderoso em patos e palavras. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Elas voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. E quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus parecia prosseguir pelo caminho. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. E imediatamente os olhos dele foram abertos e eles reconheceram Jesus. E em seguida, imediatamente Jesus desapareceu. Então eles disseram um para outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando eles nos falavam na estrada, nos explicavam as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém para anunciar que Jesus ressuscitou. Amém? Nós estamos encerrando o nosso especial de Páscoa, mas eu queria deixar uma mensagem com você antes da gente encerrar. Queria que você prestasse atenção. Essa última apresentação, ela diz respeito de uma história que é narrada por Lucas na Bíblia. E essa história diz que depois que Jesus morreu, alguns dos seus seguidores ficaram tristes com a morte de Jesus, ficaram desamparados com a morte dele. E a Bíblia diz que eles voltavam para o caminho de Emaús, e até que Jesus aparece no meio deles. E Jesus pergunta assim: o que vocês estão conversando? Por que vocês estão tão tristes assim? E a história conta, eles ilustraram aqui, que Jesus senta à mesa com esses seguidores, e à medida que Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos. E o que essa história, o que a Páscoa, o que a ressurreição de Jesus tem a ver com você? O que esse especial de Páscoa tem a ver comigo? Qual é a mensagem que a Páscoa nos traz? E eu quero falar uma coisa para você.
Quando Jesus morreu, os discípulos desanimaram. E eles falam o seguinte: Jesus, a gente achava que Jesus era o Messias. A gente achava que Jesus era aquela pessoa que iria nos libertar dos romanos. A gente achava que Jesus era aquela pessoa que iria fazer aquilo que eu quero que ele faça. Mas Jesus não é essa pessoa, irmãos. Nosso especial retratou Jesus que é o quê? Servo. Um Jesus que é humilde. Um Jesus que lava o pé do outro. Não um Jesus só que faz milagre. Não é só isso. E essa história nos conta o seguinte: Jesus, antes de morrer, falou com seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, porque lá eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. A ordem de Jesus é: fiquem em Jerusalém, porque eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Só que os discípulos, desanimados com a morte de Jesus, desistiram desse projeto. E aí o que acontece? Eles não vão mais para Jerusalém, e é preciso Jesus aparecer para eles e falar o seguinte: voltem para Jerusalém, porque é lá que eu vou mandar o meu Espírito sobre você. E o que esse especial de Natal tem a ver com você? O que esse especial de Natal tem a ver com você, meu irmão? Especial de? Desculpa. O que esse especial de Páscoa tem a ver com nós? Que ele morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Eu não sei como é que você comemora a sua Páscoa. Tem gente que comemora com ovo de chocolate, tem gente que comemora, não sei, dando presente. A verdadeira Páscoa, irmãos, é que Jesus se entregou como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Amém? Vou pedir para o coral subir, nós vamos cantar a última música.